Olá, professor. Olá, professora. Tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam muito bem. Vamos iniciar mais uma TPC de língua portuguesa da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Eu sou Alzira, estou na função de PCNP de língua portuguesa. Junto comigo estão a também PCNP Andréia, de língua portuguesa, e hoje nós temos um convidado, o professor César. Ele atua aqui na nossa Diretoria de Ensino Campinas Oeste, na Escola Glória Aparecida Viana. Vou colocar aqui para apresentar. Vamos lá. A nossa pauta. Nós vamos conversar com vocês sobre fake news. O professor César, ele vai discorrer sobre o tema e ali nos slides ele traz alguns tópicos. Afinal, o que é? Ele vai falar também sobre pós-verdade, os tipos de fake news e como identificar fake news. No caderno Aprender Sempre, volume 1, nós temos a sequência de atividade número 3, do 9º ano, que traz como tema fake news, que será o tema, como eu já disse, da nossa TPC de hoje. A sequência de atividade 3, ela apresenta 8 aulas, tá? Então, nós temos a aula número 1, fake news, o que é isso? A aula vai proporcionar ali que os estudantes façam um reconhecimento e análise de fake news. E, ao final, é sugerido para o estudante que ele elabore um mapa mental. Sobre isto, nós já fizemos uma TPC falando sobre o mapa mental e, ao final, a Andréia volta a falar. A segunda aula é consequências da fake news, né? Na aula é pedido, né, é sugerido que o aluno faça uma pequena pesquisa sobre pessoas que foram vítimas de notícias falsas. A terceira aula, características da fake news, que são apresentados critérios para identificar notícias falsas. A quarta aula, a circulação de fake news. São os veículos, né, de circulação que ocorrem as notícias falsas. A quinta aula, detetive, busca fake news, buscando fake news. O estudante, enquanto detetive, né, ele é convidado a buscar, a encontrar fake news. Aula de número 6, não divulguem fake news. Os estudantes darão dicas e sugestões para evitar notícias falsas. E a aula número 7 e número 8, o estudante é convidado a criar podcasts. Dando sequência aí na nossa TPC, eu vou pedir para que o nosso convidado, o professor César, se apresente e que comece a sua explanação. Obrigada, professor César. Olá a todos, professores e professoras, e a quem mais estiver assistindo a este vídeo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é uma honra, por ser professor da rede, poder, de alguma forma, contribuir para o crescimento e engrandecimento das aulas. Agradecer a todo o pessoal da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, as PCNPs Andréia, Alzira também, e também a minha orientadora do mestrado, professora, doutora, pesquisadora, jornalista, Graça Caldas, ao pessoal do LabJOR, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, e especialmente aos professores que eu espero contribuir com a minha pequena pesquisa em relação ao assunto que eu trabalho com fake news e vacina, mas hoje eu vou falar especificamente do tema fake news em geral. Tá bom? Pode começar. Então, hoje em dia,
há muito debate sobre, assim, o que é fake news. Então, muita gente decidiu achar que fake news é tudo que ela não gosta, tudo que não quer, tudo aquilo que a desagrada. Então, mesmo um boato, alguma coisa inventada, por simplesmente ter sido inventado por alguém, passa a ser fake news, mas não é bem isso. Então, eu vou trazer então um pouco de história da fake news para que a gente tenha um discernimento do que é fake news especificamente, do que é boato, do que é erro jornalístico, do que é simplesmente uma mentira contada inocentemente, do que é uma pessoa que fala alguma coisa que muitas vezes ela quer ajudar sem saber. Então, eu vou trazer um pouco de história para vocês agora. Pode passar. Obrigado. A manipulação da imprensa, que hoje muita gente chama de fake news, é alguma coisa muito antiga, né? Então, ainda no século XVIII, século XIX, nós já tínhamos reclamações, digamos assim, de pessoas que viam notícias, viam fatos sobre si estampados nas páginas dos jornais, mas não tinha acontecido efetivamente aquilo, né? Então aqui nós temos uma charge da época que retrata um pouco disso, né? Então alguém plantando as notícias, né? E do outro lado essas notícias sendo veiculadas nas páginas dos jornais. Pode passar a próxima. Existem muitas histórias ao longo do tempo sobre fake news. Então eu vou me ater a algumas apenas, porque nós não temos tanto tempo assim. Mas, por exemplo, na Revolução Francesa, existia um jornalista chamado Jean-Paul Marat. Ele tinha um jornal, ele era editor de um jornal chamado Amigo do Povo, e nesse jornal ele fazia a divulgação de fatos não verídicos, né? Então, segundo consta, segundo o jornalista Heródoto Barbeiro, essas notícias ajudaram a derrubar a, a monarquia francesa da época, né? Que deu toda aquela questão da Revolução Francesa. Então, nós podemos entender que já naquela época havia então veículos de imprensa, jornalistas que manipulavam de propósito as informações com fins políticos, com propósitos, digamos assim, não tão nobres assim. O próximo, por favor. Essa manipulação da imprensa, ela também aparece muito forte na literatura. Então, nós temos alguns livros, temos vários livros, na verdade, mas aqui eu trouxe 2 exemplos apenas de passagens que claramente os personagens são convidados a fazer manipulação de informações. Então, nós temos no livro Ilusões Perdidas, do Balzac, em que um personagem ele é ensinado a forma como ele deve manipular as informações, como ele precisa fazer para que convença o leitor de determinado aspecto, né? Então, nós não estamos falando de opinião, estamos falando de fatos, né? Ele é ensinado a manipular os fatos. No livro Os Maias também, do Eça de Queiroz, também há inúmeras passagens em que há relatos de venda de notícia, de venda de informação. Então, são exemplos. A literatura, ela normalmente retrata a vida contada de maneira ficcional, né? Então, não quer dizer que isso acontecia de fato. Mas, para os autores se inspirar, logicamente, existe uma crítica à imprensa da época, né? Então, isso é mais uma prova de que a manipulação da informação por meio da imprensa não é nada novo, né? Já tem pelo menos 2 séculos. Próximo, por favor. Um outro tipo de fake news que as pessoas classificam também é o que se chama de fake history. Só que existem poucos autores que no momento falam sobre a fake history, que pode ser chamado também de manipulação da história, de revisionismo.
embora a história ela seja alguma coisa que você sempre esteja disposto a rever, desde que apareçam fatos novos, o que está acontecendo é que alguns autores eles têm, a partir de fontes fidedignas, distorcido os fatos, né? Então, esse livro, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, de um jornalista chamado Leandro Narlock, recebeu várias críticas de historiadores conceituados no Brasil. Por quê? Porque ele pega fatos verídicos e distorce. Então, há distorções sobre a escravidão, há distorções sobre a questão do Santos Dumont, né? Então, assim, de uma maneira, digamos assim, bem-humorada, ele acaba distorcendo alguns fatos históricos a pretexto de fugir da história tradicional, né? Então, mas os historiadores têm criticado muito esse livro porque ele pega fontes fidedignas e distorce. O próximo, por favor. Bom, uma dica que eu quero dar para vocês é o filme Negação, que é um filme disponível no YouTube, que foi produzido em cima de uma história real, em cima de uma história verídica, da professora Deborah Lipstadt, em que ela, estudante, pesquisadora do Holocausto, dos horrores da Segunda Guerra, ela combate um escritor chamado David Irving, que é negacionista do Holocausto. Ele nega que tenha havido Holocausto, nega que Hitler saberia da matança de judeus, nega inclusive que houve matança de judeus. Então, é um filme muito interessante, que foi produzido a partir de um livro, e no enredo ele conta a história de que o David Irving ele processa a pesquisadora por ter combatido, por ter discordado dele, no sentido de que sim, houve o Holocausto, o que é uma verdade para a grande maioria das pessoas, né? Então, o David Irving ele alega ter a liberdade de expressão para poder dizer o que ele diz, para dizer que não houve holocausto, que não houve matança de judeus. Então, em cima disso, o filme ele conta toda a história da luta da pesquisadora contra esse negacionista da história. Bom, próximo, por gentileza. Um outro episódio também de negação dos fatos aconteceu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil mesmo, né? Então, num livro escrito pelo Fernando Moraes, chamado Corações Sujos, em 2000, que é vencedor do Prêmio Jabuti, ele conta a história de uma seita localizada aqui no Brasil, em que essas pessoas de origem japonesa, de origem oriental, eles negavam que o Japão teria sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, em que pese os fatos conhecidos por todo mundo de que o Japão perdeu aquela guerra, inclusive a questão da bomba atômica, né, muita coisa, muitos fatos aí para comprovar que o Japão perdeu a Segunda Guerra, não tem nem discussão sobre isso, mas naquela época e para aquela comunidade, para aquelas pessoas, o Japão havia vencido a Segunda Guerra. E eles faziam uma pressão muito forte, inclusive matando aquelas pessoas que discordassem disso, ou que dissessem alguma coisa contrária. Para eles, essas pessoas tinham o coração sujo, né? E daí o nome do livro, Corações Sujos. E, inclusive, virou filme também aqui no Brasil. Então, é mais um exemplo de negação dos fatos, negação da história, que também pode ser chamado hoje em dia por fake history. Próximo, por gentileza. Agora entramos no episódio erro jornalístico. Então, nós temos a manipulação da imprensa, que é a manipulação deliberada, que é quando o jornal, a revista ou a TV tem a intenção de manipular a informação. Temos a negação dos fatos, a negação da história, que é a fake history. E agora temos o erro jornalístico, que é um tipo de fake news, podemos dizer assim, que não tem intenção, né? Na verdade, é fruto de uma incompetência. Então, nós temos assim, vários exemplos dentro da história do jornalismo, mas eu queria trazer apenas alguns aqui,
que é, por exemplo, o caso da escola base, em que donos de uma escola de educação infantil em São Paulo foram acusados de pedofilia, né? Basicamente isso. Então, e aí, com base numa denúncia, né, os jornalistas, o jornal e toda a imprensa foi atrás de uma denúncia sem procurar saber se era verdade, comprovar, ouvir os dois lados, que é uma das premissas do jornalismo, né? Então, mais para frente, descobriu-se que não era fato, que aquilo não era realidade, mas a vida das pessoas envolvidas ali, os donos da escola já tinham tido a vida arrasada, tinham tido a vida destruída, porque 1, 2 semanas saindo notícia sobre você, ainda mais envolvendo uma questão de pedofilia, né? Então, foi um caso de erro assim que todas as faculdades de jornalismo estudam. Próximo, por gentileza. Um outro erro agora de apuração é um erro também clássico, que foi o erro do boi mate, publicado na revista Veja, né? Então, a revista Veja, ela tinha, pelo menos faz tempo que eu não vejo, que eu não leio a Veja, mas uma seção dedicada à ciência, né? Então, o jornalista ele buscava fatos científicos para colocar nessa seção da revista. Ocorre que nem sempre quem escreve a notícia é um cientista ou alguém que domina a questão. Então, é um jornalista que ele tem acesso a informações e nós estamos numa época que não tinha internet, né? Então, enfim, ele não tinha muitas condições de checar, né? Então, teve uma notícia num periódico, pode passar, por gentileza? Num periódico internacional, em que o periódico fazia uma brincadeira na semana da mentira, né, que é o 1º de abril. O próximo slide, por gentileza. Ele fazia uma brincadeira na semana da mentira, que é o 1º de abril, em que eles publicavam uma notícia falsa, né? A informação que eu tenho é que era um veículo sério, mas que na semana, tradicionalmente, ele publicava uma notícia falsa. E aí, nessa semana, de brincadeira, eles publicaram uma notícia de que o cruzamento de boi com tomate daria origem a um outro ser chamado boi mate, né, que é a mistura do boi com tomate. Então, assim, já é de se duvidar só de falar essa história, né? Mas o jornalista da Veja acreditou, né, e publicou nas páginas da Veja, que é o slide anterior, e isso foi para a banca, né? E não tem como você apagar, porque, enfim, quando depois de impressa a revista, não tem como, né? Então, esse é outro caso clássico de erro jornalístico e erro de apuração, né? Então, assim, deveria saber ou deveria pesquisar com outras fontes, né? Com algum outro cientista, mas não, ele acreditou naquilo que estava ali. Se perguntasse para qualquer estudante de ciência, saberia que aquilo era uma brincadeira, né? Mas é um outro erro clássico, tá bom? Próximo, por gentileza, próximo slide. Boatos nas redes sociais, então, já estamos chegando mais perto agora, né? Então, o que são os boatos nas redes sociais? São as histórias que circulam por aí, às vezes por maldade, às vezes nem tanto, mas muitas vezes as pessoas criam boatos porque querem se divertir à custa do sofrimento dos outros, querem espalhar maledicência sobre a vida alheia, enfim, os boatos em redes sociais são bastante comuns, né? O próximo slide, por gentileza. Então, nós temos aqui um caso em que isso acabou muito mal, né? Então, foi no litoral paulista, né, no Guarujá, em que havia uma informação de que havia uma moça nas imediações, na cidade, que pegava criança para fazer, como direi, para fazer rituais de religião africana, né? Então, tem um nome todo preconceituoso que as pessoas usam, que eu não gostaria de usar, mas conhecidos rituais de uma religião africana que eu nem sei se isso existe mesmo, né? Mas, enfim, circulou esse boato, então, numa página bem conhecida da cidade, uma página do Facebook, e divulgaram um retrato falado,
dessa pessoa que pegava crianças para fazer rituais. E essa moça é uma moça, inclusive evangélica, né? Enfim, tinha toda uma vida tranquila, uma vida regrada, ou seja, não tinha nada a ver com o assunto, né? E ela foi buscar, me parece, a Bíblia na igreja que ela havia esquecido ou na casa de uma amiga, assim. E no meio do caminho, entre o trajeto da casa dela e o trajeto da igreja, alguém olhou para ela e diz: Olha, é a moça que pega a criança para fazer ritual. E assim, ninguém nem perguntou, né? E o retrato falado também era muito diferente, mas as pessoas incitadas pelo ódio, e hoje em dia isso é bastante comum, né? As pessoas batem primeiro e perguntam depois. Então, alguém pegou, amarrou essa moça num pedaço de pau, né? E levou ela até um terreno baldio. E ali todo mundo linchou. Pelo menos 50 pessoas lincharam a moça, né? Então, assim, um absurdo que não tem cabimento você pensar que isso aconteceu no Brasil, não é? Em 2014, né? Então, mas esse é um relato, existem outros relatos ao redor do mundo de fatos desse nível, né? Então, assim, depois descobriu-se que assim a notícia era mentira, né? A informação era mentirosa, não tinha mulher nenhuma, né? E o retrato foi colocado ali aleatório, né? Então, as pessoas foram condenadas e presas, as pessoas que lideraram, não dá para prender todo mundo porque foi um linchamento coletivo, né? Então, é uma coisa horrível, né? De acontecer. E hoje a gente está percebendo que as fake news, as fake news sobre saúde, que também estão matando, né? Então, quando você divulga um boato numa rede social, seja o WhatsApp, seja o Facebook ou Twitter, de que um tratamento ineficaz, ele tem uh, ele tem comprovação. Você não tem comprovação, mas você diz que ele tem comprovação. Ou você pede para a pessoa tomar um remédio que sabidamente vai ter um efeito colateral, vai causar um dano, né? Essa fake news também mata, né? Então, esses boatos de redes sociais também é considerado hoje em dia um tipo de fake news, né? Então, talvez a fake news em saúde ela não mate tão rápido quanto o boato da moça que foi linchada no Guarujá. Mas certamente ele causa morte, né? Porque o fato de, por exemplo, a pessoa não usar máscara, o fato da pessoa não querer tomar vacina, né, pode levá-la à morte, né? Então, algumas coisas que infelizmente acontecem, que são os boatos que matam, tá bom? O próximo slide, por gentileza. E os boatos plantados, né? Então, conforme existe o boato que alguém circulou sem querer, ou alguém criou na cabeça porque era divertido, e o boato de saúde que a pessoa muitas vezes compartilha na boa fé, porque ela fala, toma esse remedinho porque é bom, porque muitas vezes não tem comprovação. O boato plantado, ele é colocado de propósito, né? Com fins, ele tem intencionalidade, né? Ele procura algum ganho nisso. O próximo slide, por gentileza. Então, tem esse livro de um publicitário chamado Ryan Holiday. Ele escreveu um livro, Acredite, Eu Estou Mentindo. Ele conta como ele conseguiu enganar vários jornais americanos, várias revistas, vários sites, plantando notícias falsas nesses jornais. Então, ou seja, ele inventava uma história, ele criava uma história, né? Ligava para o jornal e dizia, olha, está acontecendo isso, isso, isso. E os jornalistas, ávidos por dar uma notícia, por ser o primeiro a dar uma notícia, que no jargão jornalístico chama-se furo, né? Então, eles acabam embarcando na história dele, publicam essa notícia, e depois de um tempo descobrem que não era fato, né? Então, ele escreve um livro inteiro dizendo, olha, esses foram os jornais que eu enganei, esses foram os sites que eu contei a história, eles publicaram sem nem verificar, né? Então, e depois, logicamente, quando os donos do jornal, os editores, leram o livro, foram lá e apagaram a notícia, ou então colocaram uma errata embaixo, dizendo, essa história não é verdadeira. Mas a gente tem, então,
um caso típico, né, de pessoas que fazem isso de propósito, para poder, de repente, testar o quão sérios são os jornais, né, se eles verificam mesmo, se eles vão atrás de saber a verdade, ou se eles acreditam na primeira história que contam, né? Próximo slide, por gentileza. E o fato é que, a partir disso, né, não do Ryan Holiday, mas a partir do surgimento das redes sociais, da internet, dessa facilidade que todo mundo tem de produzir e disseminar uma informação, criou-se, na verdade, uma linha de produção da desinformação. Então, hoje, nós temos grupos especializados em produzir fake news, né? Em produzir fake news. Mais para frente eu vou explicar o que eles ganham com isso, né? Mas então existe o grupo que produz a fake news, existe o grupo que elabora para que ela fique com a cara das redes sociais, aí ele faz um para o Facebook, um para o Twitter, um para o WhatsApp, né? Então eles vão moldando essa fake news, e tem o grupo que distribui, né? Então nós temos verdadeiras redes de distribuição de fake news, e aí são páginas de Facebook, grupos de WhatsApp, blogs de internet, blogs apócrifos. Então você tem hoje em dia uma verdadeira indústria. Mais para frente eu vou explicar como que isso funciona. Próximo slide, por gentileza. Não é de hoje que isso foi constatado, não é exclusividade do Brasil, essa é a má notícia. Na Rússia, por exemplo, existe, o jornal O País descobriu lá um grupo que fazia isso com intenções eleitorais. Existe um grupo na Macedônia também que vendia fake news para jornais e revistas, né? Vendia mesmo para candidatos, desde que a pessoa estivesse disposta a pagar para produzir uma fake news contra um adversário, né? E aqui no Brasil, o portal G1 também já noticiou uma reportagem nesse sentido também, que existia alguns sites aqui que também trabalhavam nesse sentido, de produzir uma linha de produção de fake news com intenções políticas e eleitorais. Próximo, por gentileza. No Brasil, aqui na Unicamp, a professora Leda Itaí, ela é pesquisadora do Instituto de Geociências da Unicamp. Ela tem um trabalho muito legal sobre desinformação no YouTube, e ela também pesquisa esse ecossistema da desinformação. Então, assim, não é o boato, não é o erro jornalístico, não é a manipulação. Então, existe todo um sistema de produção, né? O que é ecossistema? É alguma coisa bem mais complexa, né? Então, não é um boato que alguém falou uma mentira e falou e o outro. Não, existe uma linha de produção, pessoas, profissionais mesmo, né, ligados a esse sistema de distribuição da desinformação. Próximo, por gentileza. E também o pesquisador da USP, né, ele já está fazendo um trabalho num campo agora que chama agnotologia, né, que é a produção política e cultural da desinformação. Então, ele está estudando, juntamente com universidades americanas e da Europa, como que se dá essa produção da desinformação, como que é isso, né? Como que existem pessoas que se dedicam a isso, porque até então a gente achava que as pessoas produziam informação, produziam cultura, produziam educação, né? Mas não, hoje em dia existe um grupo de pessoas que se dedica, né, dia e noite a produzir a desinformação, a criar coisas para enganar as pessoas, né? Então, eles já estão estudando isso, então já é um fato consumido já. Consumado, aliás, desculpa. Próximo, por gentileza. Então, agora, isso tudo, a gente precisa usar esse momento para aprender um pouco mais, né? Então, eu sou sempre a favor disso, assim, vamos usar já que tudo isso está acontecendo, nós não temos como mudar os fatos, né? Então, não é de hoje que se produz desinformação, seja na imprensa, seja por erro, seja por boato. É importante a gente aprender com tudo isso. Então, o que a gente começa a estudar a partir de agora? É um conceito chamado pós-verdade, né? Então, esse conceito, esse autor, inclusive, que é um jornalista, Matthew Dankula, ele aparece no material da Secretaria da Educação. Ele é um autor, um jornalista, que ele fez um manifesto em favor
em favor da verdade, contra as fake news, portanto, né? Então, ele aparece no material que será estudado pelo nono ano. Próximo slide, por gentileza. Então, ele vai discutir, né? Ele vai discutir que o Matthew, ele vai dizer o seguinte: olha, os políticos sempre mentiram, né? E a mentira é um negócio tão antigo quanto, né, a humanidade. Mas ele vai dizer o seguinte: o que mudou foi a reação das pessoas. Se antigamente as pessoas elas reagiam contra a mentira, dizendo, não, isso é mentira, combatiam. Hoje elas aceitam, né? Hoje elas dizem, não, eu vou acreditar nessa mentira, né? Então as pessoas estão aceitando aquilo que não é comprovadamente factual, né? Então, pós-verdade, ela foi inclusive eleita a palavra do ano em 2016, porque o Donald Trump na eleição americana usou muito isso, né? Essa questão das fake news foi muito latente na eleição americana, e a pós-verdade virou a palavra do ano, que foi a palavra mais pesquisada, né? No dicionário Oxford. Então, e o que vem a ser pós-verdade? É quando você dá mais valor às suas crenças do que aos fatos, né? Então, assim, você pode acreditar no que você quiser. A sua crença é a sua crença, ninguém discute isso. No entanto, os fatos, eles têm relevância, né? E no jornalismo, então, nem se fala, né? No jornalismo, na sua vida, né? Então, você não pode dizer que um sapato é uma geladeira, por exemplo, né? Você diz, olha, eu acredito que isso aqui é uma geladeira, porque é um sapato, né? Então, assim, você pode acreditar no que você quiser, mas fato, o sapato é sapato, né? Então, mas em termos de política, principalmente, e agora a gente está vendo em termos de saúde, tem muita gente que está dando mais valor às suas crenças pessoais do que os fatos comprovados cientificamente, né? Então, e aí esse conceito de pós-verdade. Esse conceito já tinha sido abordado com outro nome, de pós-fato, por um jornalista chamado Farhad Manjoo. Ele fala que nós precisamos aprender a viver num mundo pós-factual. Um mundo pós-factual seria o seguinte: cada um acredita naquilo que quer, né? Então, assim, cada um escolhe a realidade que quer acreditar. No entanto, talvez isso não seja tão possível, né? Então, pegando o exemplo agora da Covid-19, né? Então, assim, a pessoa ela pode ser contra a vacina, mas ao optar por não tomar vacina, ela pode dizer, olha, eu acredito que a vacina não faz efeito. Mas ao não tomar vacina, ela pode prejudicar toda uma coletividade, né? Porque ela vai ser um vetor do vírus, né? Então isso é muito sério. Então ela, nesse caso, ela não está prejudicando somente a ela, está prejudicando a todo um grupo, né? Então quando o sujeito decide não usar máscara, quando decide fazer aglomeração, uma série de coisas. Então, mas o Farhad Manjoo, há muito tempo, ele já vem discutindo isso, né? Dizendo, olha, as pessoas estão cada vez mais propensas a acreditar naquilo que elas querem e não tá nem aí com a vida dos outros, infelizmente. Próximo slide, por gentileza. A pós-verdade, inclusive, foi tema do vestibular da Unicamp, né, de 2018. Então, quer dizer, nós estamos discutindo agora, mas isso já vem sendo discutido. Então, em 2016 foi palavra do ano, em 2018 foi tema do vestibular da Unicamp, né? Então, inclusive na proposta de redação, os professores de português que adoram, teve uma charge, né, que o aluno teria que discorrer sobre esse assunto, né? Então, tem uma frase do filósofo, né? Acho que é Descartes, que ele fala, penso, logo existo, né? E o outro, acredito, logo estou certo. Então, o aluno tinha que discutir o aluno tinha que discutir essa charge dentro da redação dele. Era um dos textos de apoio, né? Então, notem que esse assunto ele já vem dando pano para manga há algum tempo, tá bom? Próximo slide, por gentileza. Então, aí você fala, mas professor César, assim, a mentira já existe há muito tempo, manipulação da imprensa desde 1800 e pouco, desde a Revolução Francesa, o boato também, mentiroso sempre teve na vida, né? A gente já conheceu pelo menos uns 2 ou 3. Então, ou seja, o que há de novo? É aqui que eu quero entrar. A internet, ela fez um up, digamos assim, né, para usar a linguagem da molecada, ela deu um up nisso tudo. Por quê? Porque a tecnologia, ela possibilitou coisas antes inimagináveis.
Próximo slide, por gentileza. Pouca gente sabe ou pouca gente tem consciência disso, mas a nossa vida na internet, ela é rodeada por algoritmos, tá bom? Então, que são os algoritmos? Eles são programas de computador não, na verdade, programas de internet, né, que fazem o trabalho que um humano, de repente, não teria condições de fazer, porque não sei se é calculam a palavra, mas eles trabalham com milhões, bilhões de dados, né? E cruzam esses dados para oferecer alternativas para as pessoas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Então, o algoritmo do Netflix, por exemplo, quando você faz uma conta na Netflix, você coloca lá os 3 primeiros tipos de filme que você gosta, né? Então, quando você coloca lá terror, comédia, filme brasileiro, por exemplo, o algoritmo do Netflix, ele vai te oferecer sugestões baseado nas suas escolhas, né. Então, o trabalho do algoritmo é um pouco esse, né, é fazer um dos trabalhos, né, porque tem algoritmo para tudo na internet, né. Então estou dizendo assim, um dos trabalhos do algoritmo é fazer essa seleção e esse filtro daquilo que você vai ver, né. Então isso acontece no Google, acontece no YouTube, no Netflix, Spotify, enfim, todo todos os aplicativos que a gente usa, né, e eles têm a coisa da aprendizagem de máquinas, né. Então, ou seja, que eles chamam o termo machine learning, né, que a máquina vai aprendendo conforme você vai alimentando. Então, se eu coloco lá filme brasileiro, olha, ele gosta de filme brasileiro, então vamos colocar aí um filme brasileiro de opção para ele, né. Próximo slide, por gentileza. Então, e isso também vai afetar as redes sociais. Eu vou explicar como, né? Então, por quê? Porque o fato de as redes sociais hoje serem muito populares, então o Facebook, por exemplo, tinha 130 milhões de usuários. Hoje já não sei quantos tem, mas ele tinha até o ano passado 130 milhões de usuários. Por outro lado, os jornais tradicionais, que são produzidos por jornalistas e pessoas formadas, não que isso seja essencial, a formação, não estou dizendo isso, mas estou dizendo assim, pessoas que têm compromisso, que têm responsabilidade, que realmente vivem disso, né, precisam trabalhar com isso, esses jornais tradicionais vêm caindo a tiragem deles. Então, ou seja, cada vez menos pessoas tendo acesso a informações elaboradas, informações bem trabalhadas, e cada vez mais pessoas com acesso às redes sociais em que cada um escreve o que quer, né. Então a gente vai ter uma questão aí bastante complicada, nesse sentido. Próximo slide, por gentileza. Então, como é que entra o algoritmo da rede social? O algoritmo de rede social, ele vai selecionar aquilo que você vai ver na sua rede, ou no Facebook, ou no Twitter, né. Então, por exemplo, há um estudo que diz que você, dependendo, se tiver 2, 3 mil amigos, você vai ver uma média de 1.500 posts por dia. Você vai ver uma média de 1.500 posts por dia. No entanto, o algoritmo seleciona para você apenas 300, né. Então, ou seja, e de quem que ele vai mostrar esses 300 posts? Ele vai selecionar aqueles amigos que você mais interage, aquele assunto que você mais gosta, a partir das suas curtidas, dos seus compartilhamentos, dos seus comentários. Então, assim, ele vai selecionar a partir dos seus gostos, ele vai aprendendo também. Então, ou seja, você tem um perfil no Facebook, então tudo que você curtir, ele vai guardando aqueles dados, né? Por isso que eles trabalham com milhões, bilhões de dados, né? Então ele vai selecionando e ao final ele te dá aqueles 300 pontos, tá bom? Próximo, por gentileza. Então, ou seja, a internet ela forma bolhas por conta disso. Então eles vão formando bolhas. O que que é uma bolha? Por exemplo, você é corintiano, né, então você começa a ver só coisa do Corinthians. A favor do Corinthians, o Corinthians é o melhor time, campeão mundial, campeão disso, campeão daquilo, tem os melhores jogadores, e contra os outros times, né, os outros times não prestam e tal. Então essas bolhas, né, elas são um problema, por quê? Porque vamos supor que alguém se declare nazista e comece a curtir páginas de nazismo e informações sobre nazismo, ele só vai receber aquilo, porque o algoritmo só vai selecionar
esse tipo de informação para ela, né. Então, isso é um problema bastante grande, né. Então a formação dessas bolhas e você não tem nada que e não tem nenhuma informação que venha para dizer: "Olha, ó, melhor você não ficar nessa de nazismo não, que pode ser ruim para você". Então, infelizmente, esse é um problema, causado pelos algoritmos, né, que não tem relação direta com o algoritmo, mas que, no caso da desinformação, vai ser fundamental. Próximo slide. Um outro tipo de problema também que é trazido pela internet, pela tecnologia, são as deepfakes. Então hoje, aquele ditado "só acredito vendo" já não vale mais. Por quê? Porque o deepfake é capaz de pegar o vídeo de uma pessoa e alterar o que ela está falando. Então no Brasil, o Bruno Sartori, ele faz vídeos de humor, em relação a isso, então ele pega a cara de uma pessoa, né, e coloca ela falando outra coisa. Então, hoje em dia, não dá para acreditar nem no que a pessoa fala. Então, assim, você não pode dizer assim: "Vi com meus próprios olhos o cara falando". Por quê? Porque se for um vídeo, ele pode ter sido manipulado, né. Então, deepfake é um problema muito sério esse. Próximo, por gentileza. Então, e como que essa desinformação, trabalha o inconsciente do leitor? Então, como que o ecossistema da desinformação, ele produz essa desinformação que eles vão, afetar as pessoas, né. Eles têm um conhecimento muito forte, né, de psicologia principalmente. Então, próximo slide, por gentileza. Então, nas redes sociais, eh existe a economia da atenção. O que que é a economia da atenção? Assim, falando bem rapidamente, né, bem resumidamente, é o seguinte: quanto mais tempo você ficar dentro do Facebook, dentro do Twitter, mais tempo é melhor para ele, né. Então, ou seja, ele quer que você fique ali dentro, curtindo, compartilhando. Por quê? Porque ele vai pegar esse tempo e vai vender para os anunciantes. Então, você vai dizer: "Olha, eu tenho o César que ele fica ali 2 horas no Facebook todo dia. O que que ele gosta? Ele gosta do Corinthians. Aí a loja do Corinthians vai e anuncia lá para mim", entendeu? Então, ou seja, a economia da atenção, então, os algoritmos vão privilegiar alguns comportamentos para que você fique dentro da rede e ele possa vender, publicidade para você. Então, quem assistiu o documentário Dilema das Redes, ele fala isso muito bem, ele explica bem detalhadamente como isso funciona. Os algoritmos, inclusive, são personificados, né, eles colocam um personagem como se fosse um algoritmo, é bem legal. Próximo slide, por gentileza. Então, para te manter ali dentro, o que que ele faz, né? Então ele vai programar esses algoritmos, para que ele, possa prender você ali dentro, e você ali preso, você vai sempre curtir e compartilhar, e, dentro desse círculo vicioso, você fica lá dentro. E qual que é o grande perigo disso? Aquilo que eu falei, voltando na questão do nazismo, o sujeito é nazista, ou ele gosta do nazismo, então ele vai ver cada vez mais coisas sobre nazismo e, na medida em que ele não tem, uma informação contraditória que diga para ele: "Olha, é melhor você ver um outro lado da questão", ele vai ficar ali dentro, né. Então, ou seja, diante disso, essas empresas, elas não estão preocupadas, o Facebook, o Twitter, eles não estão preocupados se tem, fake news na plataforma deles ou se não tem. Para eles o que importa é o quê? É se você está ali dentro. Então, assim, é difícil acreditar que eles estão combatendo as fake news, né, eles dizem: "Ah, eles estão combatendo a fake news", né, eles colocam lá uma marcação dizendo: "Olha, essa notícia pode não ser falsa", mas eles não têm interesse nenhum em combater esse tipo de coisa, porque ele quer, na verdade, que você fique ali dentro. Tá bom? Eh, Próximo slide, por gentileza. Saindo um pouco das redes sociais, entrando nos blogs, né, os blogs também ganham dinheiro com a desinformação, né, então não são apenas as redes sociais. Então, ou seja, tem o Google AdSense, que é o quê? É um aplicativo que o Google oferece para quem tem um blog, para quem tem uma página na internet, de, anúncios, né. Então você faz um cadastro rápido e você passa a fazer parte do plano de mídia do Google. Ou seja, ele vai jogar para você os anunciantes, né. Então cada vez que entra uma pessoa no seu site, no seu blog, o Google paga para você coisa de 10, 20 centavos. Então, isso quer dizer o seguinte: se você ganha 10 centavos por, visita, se você tiver 1 milhão de visitas, vai ganhar um dinheiro, né.
Então, ou seja, e aí esse é o grande problema, por quê? Porque aí as pessoas vão começar a produzir desinformação, por quê? Porque isso gera, né, visualização, né, gerando visualização, ele tem, mais dinheiro na conta, né. Então, explicando bem rapidamente, porque algumas coisas são complexas, mas a gente não vai se ater muito a elas, né, mas é importante a gente entender que existe um mecanismo de faturamento, né, por trás das redes sociais e por trás dos sites, tá bom? Próximo slide, por gentileza. Então, e aí você me pergunta, mas por que então, não fazer um site com notícias legais, com coisas interessantes que possam engrandecer as pessoas? Porque não dá ibope, né? Então, o próprio jornalismo tem um ditado que diz, se um cachorro morder um homem, isso não é notícia, mas se um cachorro morder um homem, isso é notícia. Então, foi feita uma pesquisa no Instituto de Massachusetts, em que as fake news viralizam mais 70% do que as notícias verdadeiras, as notícias factuais, né? Então, eles pegaram durante 11 anos, né, mais de 3 milhões de compartilhamentos e notaram o quê? Que as fake news elas viralizam mais 70% mais vezes do que as notícias verdadeiras, né? Então, o próximo slide eu vou explicar por que isso, né? Próximo slide, isso. Então, ou seja, por que a notícia falsa engaja mais? Porque ela tem um apelo emocional, ela tem um sensacionalismo. Então, ou seja, elas trabalham com ansiedade, com o pânico, né, com o medo da pessoa, né? Então, digo, olha, vai acontecer tal coisa, não sei o quê, né? Então, ou seja, com sensacionalismo. Aqui em Campinas tinha quem é daqui, não sei se já ouviu falar do chupa-cabra, não sei se é uma coisa só de Campinas, mas então tinha um jornal aqui em Campinas que publicava a coisa do chupa-cabra, né? Então todo mundo comprava o jornal, nem tinha internet ainda, ou já tinha, mas era fraco, para ver o tal do chupa-cabra, né? Então, ou seja, é uma coisa sensacionalista, né? Evidentemente o chupa-cabra nunca existiu, mas há quem acredite, né? E compre o jornal para ver isso. Então, a notícia falsa, ela sempre vai engajar mais, por quê? Porque ela vai trabalhar com o mecanismo emocional do sujeito, né? Então ela vai sempre naquele apelo em que vai deixar você com medo, ou ansiedade, ou pânico, né? Ou tudo isso junto, né? Então, por isso que ela viraliza mais 70% e por isso que eu vou colocar no site notícia falsa, porque eu vou ter muito mais visita e muito mais dinheiro, consequentemente. Próxima. Então, e essa notícia, esse engajamento, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Por quê? Porque as pessoas falam assim: "Ah, vai naquela página ou vai naquele, youtuber e dá dislike no vídeo dele". Gente, vocês estão ajudando ele. Por quê? Tanto o like quanto o dislike ajuda no engajamento dele, né. Então, ou seja, o algoritmo entende que se ele está tendo muita visita, está tendo, muito like ou muito dislike, ou você faz um comentário negativo, o algoritmo não sabe diferenciar o que é positivo e o que é negativo. Ele diz: "Olha, o cara é bom", né. Se ele está tendo muita curtida, muita visualização, muito comentário, é porque ele é bom. Então, por isso que muita gente, né, conta mentira, por quê? Produz fake news por quê? Porque aí alguém vai lá dizer: "Não, não é verdade", outro vai lá: "Não, não é verdade", e vai comentando, comentando que não é verdade, vai não sei o quê, e cria um debate, né, um fala que é verdade, outro fala que não é verdade e tal. Enquanto isso, o engajamento do cara tá lá em cima. E aí ele tá ganhando mais dinheiro, tá ganhando mais visualização, né. Então, gente, é um grande negócio, né, infelizmente, né. Então, a menos que a gente mude a configuração dos algoritmos, né, porque os critérios não são jornalísticos, né? Então, para você vender um jornal, você tinha que ter credibilidade, né? Tinha que ter notícia ali de credibilidade. Hoje não. Para você fazer sucesso no YouTube, no Facebook, na internet, você só precisa ter engajamento. Então, pode ser falando qualquer coisa, né? Que você queira falar, tá bom? Próximo slide, por gentileza. Uma outra coisa também é o viés de confirmação, né, então ainda dentro desse psicológico que eles trabalham, né, então, o que é o viés de confirmação? É você dizer que, tudo aquilo que você acredita, você já busca confirmar aquilo que você,
tem certeza, você tem certeza daquilo, você só vai buscar notícias para confirmar aquilo que você quer, né. Então, quem é corintiano vai sempre dizer: "Olha, o mundial do Corinthians de 2000 foi". Quem não é corintiano vai sempre procurar notícias e dizer: "Olha, o mundial do Corinthians de 2000 também não aconteceu", né. Então, ou seja, por mais que você mostre para a pessoa: "Olha, tá aqui, ó, é fato, não sei o quê", ele vai dizer: "Não, mas tem essa notícia aqui que tá falando que não". Então ele vai acreditar na outra, que confirma a expectativa dele. Por mais que você mostre, né, por isso que muitas vezes a checagem de fatos, ela acaba, funcionando para uma parte da população, mas para outra não. Na eleição americana, por exemplo, do Trump em 2016, 30% das pessoas que compartilharam fake news, compartilharam sabendo que era fake news, mas elas compartilharam porque elas sabiam que isso favorecia o ponto de vista dela e que isso favoreceria o candidato delas, né, no caso Trump. Então, hã, é muito complicado trabalhar com essa questão, mas aí entra na questão também psicológica da pessoa, né. Próximo slide. E a teoria dos laços sociais, que é um viés bastante, importante, que é o seguinte, você toma decisão a partir dos laços fortes que você tem. Então quem são os laços fortes? Aqueles com quem você convive mais. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes mais próximos, que você está toda semana na casa, né. Então, ou seja, pessoas que você realmente toma opinião mesmo para comprar alguma coisa, para tomar decisões na vida. E os laços fracos são o seu amigo de trabalho, amigo de curso, né, são aquelas pessoas. Então, a fake news ela vem normalmente do grupo da família, né, tem o famoso grupo da família, mas as pessoas: "Ah, o grupo da família", mas o grupo da família é o que mais propaga fake news, por quê? E o que é mais difícil de combater, por quê? Porque é seu pai que mandou. Você vai desrespeitar seu pai? Não vai, né. Sua avó mandou, falou assim: "Ah, olha só isso aqui", falou: "Vó, mas é fake news". Você está desrespeitando a sua avó, né. Então, ou seja, é briga de família, né. Então você acaba não combatendo, né, e às vezes tem que engolir, por quê? Porque é alguém, né, que você gosta muito, fala: "Poxa vida", né. Então, essa teoria dos laços ela é bastante importante para a gente entender por que que as fake news se espalham, por quê? Porque aí normalmente as pessoas usam desses laços para dizer: "Olha, mas fulano passou para mim, ele é de confiança, então é verdade". "Não, mas eu conferi aqui, eu vi aqui no site de checagem que não é". "Não, mas eu confio nele", né. Então, ou seja, se é alguém de confiança, e isso vale, né, para vários tipos de relação em que os laços são fortes, em que você confia naquela pessoa, né. Então, pode não ser necessariamente alguém da sua família, mas alguém que você tem um apreço bastante grande, alguém que você ouve, né. Tá bom? Próximo slide, por gentileza. Então, quais são os tipos de fake news, a gente já se encaminhando para o final, né. Então, os tipos de fake news, tem uma jornalista, ela chama Claire Wardle, e um outro jornalista, Hussein Direction, que eles elaboraram os tipos de fake news. Então, eu vou passar rapidamente por eles, né, para a gente, inclusive isso está no material também do 9º ano do estado, tá bom? Pode passar o slide, por gentileza. Então, um dos tipos de isso aí é o original, né, que está em inglês inclusive, né, a gente fez uma tradução aqui. Próximo slide, por gentileza. Isso. Então o primeiro tipo de fake news que os autores falam é a sátira ou paródia, que é quando você faz uma notícia para tirar sarro de alguma coisa. Isso é bem antigo, Caceta e Planeta já fazia isso, né, eh, com jornal em banca inclusive, né. E hoje nós temos sites como Sensacionalista que fazem isso. Qual que é o problema? Que às vezes a pessoa compartilha e não dá o site. Então, ou seja, e você também precisa conhecer o site Sensacionalista, que é um site de paródia. Então, ou seja, agora se eu compartilho no grupo da família ou em qualquer grupo, e não digo: "Olha, isso é uma brincadeira, isso é uma piada", acaba virando fake news, por quê? Porque a pessoa vai tomar aquilo como verdade, né. Próximo, por gentileza. O conteúdo enganoso, né. Então o que que é o conteúdo enganoso? É aquele conteúdo em que ele pega um pedaço da notícia verdadeira, né, e distorce o resto, né. Então, essa notícia aqui sobre, a vacina da febre amarela, de 2018, se não me engano.
Então é o seguinte, o vírus está sofrendo mutação, portanto a vacina não tem mais eficácia. Agora, veja bem, a verdade é o vírus está sofrendo mutação. Qual que é a distorção? A vacina continua tendo eficácia. Né? Então, no caso da vacina da febre amarela, então a Fiocruz divulgou um comunicado que sim, a vacina, o vírus, ele vem, como todo vírus, sofre mutação, a gente está podendo acompanhar isso com o coronavírus, né? Mas o vírus vinha sofrendo mutação. Mas a vacina que tinha na época continuava valendo, mas os espertinhos já pegaram, já distorceram, dizem, não tome a vacina da febre amarela não, porque não tem mais eficácia, o vírus mudou e tal. Então isso é muito complicado. Próximo, por gentileza. Conteúdo impostor é quando você altera o logotipo de uma empresa. Então, no caso aí, tinha um site que chamava Folha de São Paulo, que tomou um processo, inclusive, da Folha de São Paulo, né? E ele teve que mudar isso, mas é só para um exemplo de conteúdo impostor. Então, você olha rapidamente e diz, é Folha de São Paulo, é verdade. Mas, na verdade, eles distorceram o logotipo. Próximo. Conteúdo fabricado é aquele conteúdo 100% falso, né? Então, não tem nada de verdade. O conteúdo enganoso é assim, tem uma parte que é verdade e uma parte que é distorcido. Já no conteúdo fabricado, 100% falso. Então, aqui, surto mortal de gripe, né? A gripe não... A gripe, assim, a gente sabe que deve ter gente que morre de gripe, mas, assim, dizer que em 2018 tinha um surto mortal de gripe, né? Então, era totalmente inverídico, né? Mas tinha pessoas que criavam, né? Tinha sites que criavam esse tipo de conteúdo, 100% falso. Próximo, por gentileza. O quinto tipo é a falsa conexão. Né? O que é a falsa conexão? É quando você pega os dizeres de uma pessoa e relaciona com outras coisas que ela não disse. Né? Então, o Trump disse que não toma vacina porque ele não gosta, porque ele acha que, enfim, tem várias pessoas que tomam vacina e tal. Aí pegaram em cima disso que ele falou e distorceram, dizer, olha, o Trump falou que a vacina é a maior mentira da história, que vacina não serve para nada, que não sei o quê. Então, você vai procurar rapidamente, tem uma entrevista dele ele dizendo, mas se você ler mesmo a matéria, vai ver que ele não diz o que a matéria diz. Né? Então, esse é o problema, né? Porque os produtores de fake news eles também confiam nisso, que ninguém vai conferir, né? Ninguém vai atrás. Então, assim, quem acompanhava só esse site ficou com a história, com a versão do site, infelizmente, né? Então, esse é um tipo de falsa conexão. Próximo. Falso contexto, né? Então, na época, esse é de 2016, esse post, né? Circulou no Facebook, dizendo, olha, vai ter Olimpíada no Brasil, mas tem pessoas morrendo, não que não morram pessoas nos hospitais, né? Na época. Mas aí pegaram essa foto e disseram, olha, tá vendo? Isso aqui é no Distrito Federal, se não me engano. A pessoa morreu esperando o atendimento. Né? Então, por que o contexto é falso? De fato, uma pessoa morreu. Então, é factual que uma pessoa morreu. Qual que é o contexto falso? Na Venezuela. Né? Então, ou seja, a pessoa morre na Venezuela, aí você pega a foto, bota no Facebook e escreve que é no Brasil. Né? Então, você muda o contexto, você manipula o contexto. Tá bom? Próximo. E a manipulação no contexto é quando você altera, pega uma foto e altera. Então, aqui, acho que é Greta Thunberg, o nome dela, ela, enfim, ativista dos direitos, ambientais, então ela tem sido bastante perseguida por algumas autoridades, inclusive no Brasil, e aí, depois de uma fala dela que eu não me lembro, publicaram essa foto, né? Ela tomando um café reforçado e do lado de fora crianças morrendo, né? Então, mas na verdade, eles manipularam a foto, né? Então, próximo slide, por gentileza, para a gente ver. Então, a foto original é essa aqui, né? Então, a imagem factual, né? E a imagem manipulada. Então você nota que existe uma manipulação deliberada da foto. Né? Então alguém que vai fazer essa manipulação é alguém que conhece, né? Não é qualquer pessoa também. Né? Então, próximo slide. Obrigado. Então, ou seja, como identificar fake news? Né? Então, já encaminhando para o final da apresentação, então, ou seja, existem algumas coisas que acontecem nas fake news que a gente precisa observar, né? Pode passar, por gentileza.
Então, ou seja, qual que é o padrão dos conteúdos não factuais? Assim, ele sempre parte de uma fonte de confiança, seu pai, sua mãe, sua tia, né? Então, alguém que você gosta muito, que vai mandar, né? Então, assim, são vagos, né? Então, são alarmistas e eles pedem compartilhamento, né? Então, desconfia daquele post, fala assim, compartilhe urgente isso aqui, porque para 5.000 pessoas, porque não sei o quê. Aí eu trago alguns exemplos. Pode passar, por gentileza? Então, aqui, né, no caso que a moça fala que alguém ia morrer com a vacina da febre amarela, porque a vacina da febre amarela estava afetando o fígado, né? Então, fala assim, minha prima Simone, poxa, como assim? Minha prima Simone, o marido dela é médico, né? Mas não fala o nome da prima, quer dizer, o nome completo, né? Não tem nada. Diz, minha prima Simone, o marido dela é médico. Onde que ele é médico? Eu não sei também, né? O foco narrativo é em primeira pessoa, né? Eu e o nós, porque essa coisa da intimidade, né? Então, você precisa expressar uma proximidade com a pessoa, né? Então, as fake news, em sua maioria, elas vêm com esse tom apelativo, né? Esse tom de intimidade, né? Próximo. Fontes vagas e imprecisas, né? Então, assim, é um hospital, um pesquisador, nunca dá o nome, nunca dá o lugar, né? Você diz, olha, tal pessoa trabalha num grande hospital de Sorocaba, me falou tal coisa, mas ninguém sabe que hospital que é esse, ninguém fala nada, né? E quando fala, às vezes, não é verdade, você vai checar, não é. Próximo. São alarmistas, né? Então, aquilo que eu disse, né? Compartilhe, né? Fulano quebra o silêncio, né? Tem uma conspiração mundial para que você tome a vacina da Covid-19, que vai colocar um chip no seu sangue, não sei o quê. Eles querem te controlar, eles querem te dominar, então eles são sempre alarmistas. Próximo. E, conforme eu disse, pede compartilhamento, né? Divulgue, né? Não deixe, não, a Globo vai apagar esse vídeo, né? Compartilhe antes que o YouTube apague esse vídeo, bloqueie esse vídeo, tal. Então, você é sempre instado a compartilhar, né? Então, quando a gente vê muito essa coisa de compartilhe e divulgue, pode desconfiar que é uma fake news. Próximo. Então, esse quadro, ele também está no material do nono ano, né, que é um, digamos assim, um caminho, né, para se identificar as fake news, né. Então, ele tem aqui algumas dicas importantes, eu não vou ler, depois do material vocês podem observar com calma, né, mas dá todo o caminho de perguntas que você deve fazer antes de compartilhar uma notícia, né, uma informação, né. Primeiro ler, né, porque tem muita gente que compartilha sem ler, né, porque aquilo confirma, é o viés de confirmação dela, então ela compartilha sem mesmo ler. Mas, caso ela leia, assim, desconfia da fonte, será que não é uma brincadeira? Será que não é uma piada? Será que não é preconceito? Então tem várias dicas aqui importantes, né, tá no material de vocês, também o slide ele vai ficar disponível também depois para que vocês possam baixar. Tá bom? Então, mas assim, antes de compartilhar uma notícia, uma informação, é bom a gente tomar alguns cuidados. Tá bom? Próximo. E por último, eu trago aqui alguns sites de checagem de fatos em que eles podem ser usados para que vocês, se tiver dúvida de alguma informação, procura nesses sites, porque eles são bastante ágeis, né? Normalmente quem manda as informações para eles são usuários meus, diz: "Olha, apareceu no grupo da família tal informação, será que é verdade?" Aí esses sites de checagem, eles têm, jornalistas que vão, realmente verificar se aquilo é factual, se aquilo aconteceu. Próximo, por gentileza. Então, a mais antiga delas é um blog chamado E-Farsas, que ele faz esse trabalho desde 2003, né, e aí depois tem o boatos.org, que é de 2012 ou 13, me parece. E aí, mais recentemente, a Agência Lupa e a Agência Aos Fatos, que surgiram em 2015, que são agências exclusivamente já são sites mais robustos, né? Diferentemente dos dois primeiros, que eles têm jornalistas, editoria e uma série de procedimentos e tal, que eles são associados à International Fact Checking Award, que é que eles
estabelecem regras internacionais para checagem de fatos, né? Então são bem legais. E, mais recentemente, os veículos de comunicação consideraram a possibilidade de criar uma editoria para a checagem de fatos, né? Então você tem o Grupo Globo, que tem a editoria Fato ou Fake, né? Que eles checam também notícias falsas e verdadeiras, e a Estadão Verifica, que é do jornal Estado de São Paulo. Mas tem outras também, o UOL Confere. Praticamente hoje todos os veículos têm alguma coisa de checagem de fatos, um pouco maior, outras um pouco menor. Mas todos ali vão ter uma editoria para trabalhar com isso. Tá bom? Então, eu acredito que espero ter contribuído para o debate, dizer que esse é um debate sempre pertinente e eu estou à disposição para o que vocês quiserem. Muito obrigado. Obrigada, professor César, pela brilhante explanação que vem ao encontro da sequência de atividade 3, ali do 9º ano, do nosso material Aprender Sempre. Eu sei que o nosso tempo aí já está mais curto, né, Andréia? Mas eu preciso fazer uma pergunta. Professor, o que motivou a trabalhar, a estudar sobre as fakes? Olha, eu sempre fui curioso, né? Eu tenho a doença da informação, que eu tenho sempre estar bem informado, e teve uma época que eu assinava 3 jornais, né? Eu lia 3 jornais antes de sair de casa, né? Hoje eu não faço mais porque, enfim, o tempo não permite. Mas, com o surgimento da internet, eu sempre busquei fontes, sempre acreditei muito na ciência, sempre foi muito a coisa dos fatos. E, em sala de aula, por incrível que pareça, um dia o aluno perguntou para mim assim: "Professor, você acredita no livro?" E eu falei assim: "Acredito, né." "Ah, mas o livro foi o homem que escreveu." Então, eu sei que foi o homem que escreveu, mas ele estudou para isso, né, ele procurou fontes e tal. Ele: "Ah, eu não acredito no livro não." E aí, isso foi em 2014, portanto não faz tanto tempo assim, né. E aí ele começou a mostrar uma série de vídeos na internet de pessoas que duvidavam de como a gente tinha ido para a Lua, de que a Terra era esférica. Então eu falei assim: "Gente, o que está acontecendo?" Aí eu comecei a prestar atenção nisso, eu falei: "Nossa", e comecei a olhar, e comecei a ver, né, eu falei: "Nossa, não é que tem uma galera que acredita nisso mesmo", né. Então, por incrível que pareça, foi em sala de aula, né, que eu sempre busquei essa coisa da informação e tal, mas realmente o que despertou foi realmente um aluno que ele digamos assim, me incomodou, né, aquela postura dele, né, de não acreditar no livro, né. Então, assim, evidente que a dúvida, a humanidade só avança por causa da dúvida, né. Se você não tiver dúvida, a humanidade não avança. Mas, você também não pode duvidar dos fatos, senão o mundo vira um caos, né. Então nós temos que ter algum parâmetro, né. Então, a partir dessa coisa de dizer que não acreditava no livro, eu comecei a prestar atenção mais nisso, e aí o o mundo virou para isso, né, infelizmente, também, né. Eu não fico feliz em fazer essa apresentação, em constatar esse tanto de coisa, né, que a gente está constatando, né. Não, para mim não é uma alegria, falar a verdade, mas infelizmente é o que está acontecendo. Sim, exatamente, é o que está acontecendo, né? E que bacana, né? Foi um estudante que despertou, né? Sim. Eu vou dar continuidade, então, aqui à TPC, vou novamente compartilhar aqui os slides. Aqui no slide, temos 2 habilidades, né, que eu retirei ali do material Aprender Sempre, da atividade 3, traz como tema fake news. São as habilidades essenciais, né, que são aquelas habilidades que devem ser desenvolvidas a partir da sequência de atividade, né. Nós temos a habilidade EF09LP01A, que diz assim: analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais, né. Eu até grifei o verbo analisar, que indica, né, o processo cognitivo. E também
essas outras palavrinhas de disseminação de notícias falsas, que a gente pode perceber que foram muito decorrentes aí na apresentação do professor, tá? Então, ao final da sequência aí de atividades, espera-se que o estudante, né, seja capaz de analisar esse fenômeno da disseminação de notícias falsas aí nas redes sociais. A outra habilidade, também espera-se que o estudante desenvolva estratégias para reconhecimento de notícias falsas, ali nas redes sociais, né, considerando o quê? A fonte, né, que ele observe se a fonte, a data, o local de publicação, a autoria, o URL, a comparação de diferentes fontes, tá? E que ele consulte sites de curadoria que atestam a fidedignidade de fatos relacionados. Obrigada, Alzira. Nada. Dando continuidade, então, aqui, a gente trouxe uma habilidade, né, do ensino médio. Essa habilidade, ela, de acordo com o código alfanumérico aí, vocês podem perceber que ela é da área de linguagens. Então, é sempre bom repetir, né, para quem não se lembra, EM, ensino médio, uma habilidade que pode ser trabalhada entre a primeira e a terceira série do ensino médio, dentro da área de linguagens, tá? E o número que indica a competência, tá? Habilidade número 2. Então, novamente, né, nós sinalizamos aí os verbos, porque os verbos são muito importantes, de acordo com o que a Alzira já falou, para que a gente consiga reconhecer o processo cognitivo que se espera desenvolver. E aí tem algumas palavrinhas, né, que fomos destacando aqui também, palavrinhas decorrentes, bem relacionadas à temática da fake news, né, mídias, ideologias, conflitos. E aí, vamos para a próxima, a gente tem mais uma habilidade agora, dentro do organizador curricular do ensino médio, dentro desse organizador curricular, né, que é o novo ensino médio, só que agora ela é específica de língua portuguesa. Então, vocês podem ver que não está mais ali linguagens, a gente tem LP, né? Então, aqui ela também fala em analisar o fenômeno da pós-verdade. Veja que a própria habilidade traz a palavra pós-verdade, traz a palavra fatos, opiniões. Então, o nosso currículo, as habilidades, na verdade, todas essas que aparecem ali dentro do campo jornalístico, né, que permeiam a esfera jornalística, elas vão trabalhar com processos cognitivos, né, como analisar, desenvolver, nós trouxemos aqui alguns, né, mas existem lá o identificar, o reconhecer, e que trazem toda essa temática discutida aqui hoje. Então, essa explicação, essa participação, esta exposição, na verdade, né, do professor César, ele é um professor de língua portuguesa aqui, de uma das nossas escolas, assim como já foi dito no início, contribuiu muito para a formação nossa, professora, tá? Então, não é algo para ser diretamente ligado ou trabalhado lá com um aluno, mas que tenho certeza muitas coisas que vocês vão poder depois, né, olhar com mais atenção no slide, que ele fica, na verdade, aí disponível para vocês nas descrições abaixo do vídeo. Vocês podem fazer o download dos slides e vocês vão conseguir, então, articular e linkar com as atividades do material da nossa rede. E nós trouxemos bastante aqui a questão do material do Aprender Sempre no ano, mas vocês puderam perceber que as habilidades, tanto do 6º ao 9º ano, elas perpassam essa temática e nos possibilitam esse trabalho. Tanto é que, próximo slide, Alzira. Tanto é que aqui, nesse slide, a gente, na verdade, resume um pouquinho para vocês, professores, né? Ou melhor dizendo, traz aqui um pouquinho, né, a síntese de algumas aulas que já foram gravadas no Centro de Mídias e ao longo do ano passado, 2020,
e que todas elas, então, tratam de fake news. Então, a gente deixa aqui como sugestão para vocês voltarem lá, olharem, pesquisarem essas aulas no repositório, né, do site do Centro de Mídias. Vocês podem sugerir para que os alunos assistam novamente, ou vocês mesmos, né, quem não assistiu, dependendo da série, ano com que vocês estão trabalhando, ou estavam trabalhando no ano passado, pode ser que vocês tenham visto ou não uma ou outra. Então, a gente tem aqui o título das aulas e a data em que ela foi transmitida. Algumas aulas, elas têm articulação direta com outros componentes curriculares, como, por exemplo, a terceira sugerida aí, que foi transmitida para a aula de tecnologia e inovação, e nós temos, o próximo slide, Alzira, por favor. E nós temos aí no próximo slide a aula Vacina e Fake News, né, transmitida no ano passado, dentro do componente de ciências. Então, não é, na verdade, né, uma temática única e exclusiva de língua portuguesa. Até aproveito aqui a falar para vocês, né, que vocês podem convidar os seus colegas aí de área, ou os outros professores da escola, para assistirem essa TPC e, de repente, pensarem num trabalho em conjunto na escola, tá? Nós estamos trazendo isso porque não tem como não tirar a fake news da área do campo do jornalismo, né? E como abordar ali as questões, então, do gênero notícia. Mas ela pode ser muito bem articulada com outros professores da escola. A gente também lembra para você, professor ou professora, que tem um vídeo, né, no YouTube com a gravação, né, da explicação ali, ou da discussão, na verdade, da reflexão da sequência de atividades número 3, que foi mencionada durante toda essa TPC, dentro do caderno de recuperação e aprofundamento Aprender Sempre, desse ano já de 2021. E como a Alzira também já tinha mencionado lá no início, né, o caderno, dentre as atividades dos alunos, ele faz menção à sistematização das ideias, das reflexões, daquilo que vai sendo tratado nos textos, sugerindo que o aluno faça um mapa mental. Então, nós deixamos aqui também a sugestão para o vídeo da TPC Mapa Mental do ano passado, também ali, né, produzido por mim, pela Alzira. Então, são sugestões para que vocês voltem, estudem, pesquisem e revejam os materiais. Bom, antes de finalizar, então, eu só gostaria de lembrá-los que há necessidade de que vocês assinem a lista de presença, tá? A lista de presença, então, ela fica aí nesse formulário também abaixo do vídeo, para que vocês assinem. Isto é muito importante para nós aqui da diretoria de ensino. E vou fazer uma brincadeirinha agora, né? Não sei se vocês repararam lá em um desses slides. É verdade esse bilhete, essa TPC, é verdade esse bilhete. Estamos nas redes sociais, estamos usando aqui o YouTube, estamos pedindo comentários, né? Não deixem de fazer os comentários abaixo do vídeo e perguntas. Gerar engajamento, né? Tem que curtir e compartilhar para engajar. Isso aí, César. Curtam, né? Estamos engajados em prol de uma boa causa, tá? Então, assim, os comentários, eles são abertos, inclusive o César, depois assistindo, pode entrar lá e responder para vocês. Então, reforço a ideia, tá? Agradeço bastante, mais uma vez, a participação do professor aqui e espero que vocês aproveitem esse momento de estudo com a gente. Até uma próxima. Tchau, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, professor. Até logo.